Muito bem, eu sou o pastor Douglas Schlindwein, pastor da Igreja Bíblica de Rio Verde, e esse é o canal da nossa igreja. Nós estamos aqui numa série de estudos bíblicos expositivos na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós estaremos estudando Filipenses capítulo 2, dos versículos 19 ao 30. Eu quero estar deixando um título para o estudo bíblico de hoje. E o título é Os Bons Obreiros do Senhor. Os Bons Obreiros do Senhor. Paulo, ao longo desta carta, nós temos visto que ele tem colocado um ideal de serviço cristão. O serviço cristão deve ser feito em humildade, em abnegação, em sinceridade, desprendimento, um serviço não focado em si próprio, mas no outro. E ele até mesmo nos deu o maior exemplo de serviço cristão, de serviço perfeito, de serviço segundo o padrão de Deus, que é o exemplo de Cristo. Vimos isto em Filipenses capítulo 2, dos 5 ao 11. E aqui no texto que nós estaremos analisando, Filipenses 2, do 19 ao 30, o apóstolo Paulo ele vai nos trazer dois excelentes exemplos de pessoas que realizaram o serviço cristão, pessoas que trabalharam na obra de Deus com desprendimento, não focadas em si próprias, pessoas que trabalharam para o Senhor com dedicação, com abnegação. Ele vai falar acerca de seu cooperador Timóteo e acerca do missionário da igreja de Filipos, Epafrodito. Se olharmos atentamente para o texto, vamos ver que Paulo, de certa forma, se apresenta também como um bom exemplo de obreiro do Senhor. Timóteo é apresentado aqui como um homem de Deus, um gigante espiritual. Já Epafrodito é apresentado como um soldado do Senhor, um guerreiro, um lutador espiritual. Vamos ver primeiramente Timóteo. Vamos ver o que Paulo fala a respeito de Timóteo. Ele coloca aqui Timóteo como um obreiro sincero. Ele vai dizer em Filipenses 2, do 19 ao 23. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai, de sorte que espero vô-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Bem, você que tem nos acompanhado sabe que o apóstolo Paulo, na ocasião da redação desta carta, ele se encontrava preso, muito provavelmente, na cidade de Roma. E aqui ele expressa um desejo, um plano, um projeto que ele havia feito: enviar Timóteo para a cidade de Filipos e ali Timóteo realizar a obra do Senhor entre os filipenses, assistir os filipenses espiritualmente, ajudar os filipenses a progredirem no Evangelho de Cristo. E depois de um tempo, Timóteo voltaria ao encontro de Paulo, trazendo boas notícias, trazendo boas perspectivas a respeito dos filipenses para o apóstolo Paulo. Paulo vai dizer: olha, eu tenho um projeto e eu espero no Senhor que ele se concretize em breve, não vai demorar muito.
eu vou enviar Timóteo até vocês. Eu só estou esperando aqui eu resolver os meus negócios. Em seguida, enviarei de pronto, de imediato, Timóteo até vocês. Quando Paulo diz aqui no versículo 23, de sorte que espero vou enviar logo que tenha provido a meus negócios, esses negócios provavelmente se refiram à questão judicial. Ele estava esperando o seu julgamento, o resultado definitivo, derradeiro. E ele diz então, olha, assim que essas pendências judiciais, assim que essas questões judiciais, elas forem solucionadas, Timóteo, ele vai até vocês. Agora, é interessante que esta carta, que está sendo enviada aos filipenses, muito provavelmente, pelas mãos de Epafrodito, mas abaixo aqui no texto nós estaremos vendo isso, Paulo já faz uma recomendação de Timóteo. Olha, Timóteo estará indo aí, mas eu quero falar para vocês quem é Timóteo. Então Paulo ele já se antecipa e faz aqui uma belíssima, uma lindíssima recomendação aos filipenses a respeito deste importante cooperador de Paulo, Timóteo. Ele diz assim, olha, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Paulo está dizendo, olha, este jovem, este rapaz que eu vou enviar até vocês, porque aqui Timóteo ainda era um jovem, quando Paulo vai escrever suas cartas a Timóteo, Paulo vai dizer, olha, ninguém despreze a tua mocidade. E quando ele escreve Filipenses, é antes dele escrever as cartas a Timóteo. Então, com isso, nós vemos que Timóteo ainda era bem jovem. Então, Paulo está dizendo, olha, esse rapaz que vai até vocês, Timóteo, ninguém eu tenho igual sentimento. O que Paulo está dizendo aqui não é que o sentimento dele por Timóteo era um sentimento superior em relação aos demais. Não é que ele está dizendo assim, olha, eu gosto de Timóteo mais do que os demais. Quando ele fala igual sentimento aqui, o que o apóstolo está dizendo é que os sentimentos que estavam nele de amor aos irmãos, de amor à igreja, igualmente estavam em Timóteo. E é interessante porque Paulo já havia pedido à igreja de Filipos, nós vemos isso no início do capítulo 2, que eles tivessem o mesmo sentimento, os mesmos pensamentos, os mesmos propósitos. E talvez alguém pudesse pensar e argumentar, isso é impossível, como que vamos ter os mesmos sentimentos, os mesmos propósitos, os mesmos pensamentos, as mesmas motivações? Como que os nossos corações irão pulsar numa só batida? Isso é impossível. E aqui Paulo exemplifica. Ele diz, eu e Timóteo temos igual sentimento. É como se a nossa alma, o nosso espírito fosse um só. Nós temos os mesmos propósitos, nós temos a mesma visão, nós temos a mesma percepção, os mesmos intentos. Então, o que Paulo está dizendo é que nenhum outro tinha tamanha afinidade, tamanho alinhamento e ajustamento no que diz respeito ao realizar a obra de Deus e os sentimentos concernentes a obra do Senhor em relação a ele, do que Timóteo. Timóteo era o cooperador de Paulo mais alinhado com ele. E aí ele faz um elogio a Timóteo dizendo, olha, Timóteo, ele sinceramente cuida de vocês. Ele não cuida de vocês com segundas intenções. Ele não é mascarado, ele não é duas caras. Ele é uma pessoa autêntica, ele é uma pessoa verdadeira. Aquilo que ele fala é o que ele sente.
Aquilo que está em seus lábios é o que está em seu coração. Não há intenções secretas. Não há segundas intenções em Timóteo. E aqui, meus caros irmãos, Paulo faz uma das declarações mais tristes e fortes de todo o Novo Testamento, porque ao elogiar Timóteo, ele vai fazer um contraste. Ao falar do bom obreiro Timóteo, ele vai falar de alguns maus obreiros. E ele vai dizer assim: olha, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Ao dizer que Timóteo era sincero e cuidaria bem do estado dos filipenses, Paulo diz: eu não posso dizer isso a respeito de todos. Na verdade, todos têm buscado o seu próprio interesse e não o que é de Cristo Jesus. Esse todos aqui é um todos de abrangência e ênfase. Não é um todos para ser tomado literalmente. Não é que Paulo está dizendo assim, olha, ninguém nesta terra, ninguém na igreja do Senhor se preocupa com os interesses de Cristo. Não é um todos de uma definição literal de dicionário, onde todos significa não deixar nenhum de fora. Porque se fosse assim, o próprio Paulo estaria incluso aqui, o próprio Timóteo estaria incluso aqui, o próprio Epafrodito, que ele vai elogiar e dizer para a igreja honrar, veremos daqui a pouco, estaria incluso aqui. Não é isso. É um todos de abrangência, significa muitos e uma ênfase, porque Paulo está revoltado. Paulo já está velho e ele percebeu ao longo da caminhada que a maioria dos obreiros que ele encontrou, que ele caminhou, a maioria dos seus cooperadores, ele percebeu que não estavam andando atrás dos interesses de Cristo, mas estavam andando atrás dos seus próprios interesses. Você conhece alguém assim? Você conhece algum obreiro que ele ocupa uma função importante na obra do Senhor, na igreja, um alto cargo eclesiástico, mas ele não está preocupado com Cristo? Ele tem a sua própria agenda, ele tem as suas próprias realizações a serem feitas, as quais nasceram de seus desejos egocêntricos, megalomaníacos. Talvez você conheça, e talvez você desconheça, e talvez você seja muito ingênuo para não perceber que a maioria de nós, a maioria daqueles que estão realizando a obra de Deus, a maioria dos pastores, a maioria dos líderes eclesiásticos, eles estão nessa função, não por amor a Cristo, não por amor a Deus, mas por amor a si próprios, porque conseguem diversas vantagens ocupando esta função eclesiástica. Algumas pessoas acham que a igreja de hoje ela é uma igreja terrível, tenebrosa e a situação é lastimável e que no primeiro século, olha, no primeiro século tudo era diferente. Eu não me canso de falar e dizer, olha, a igreja do primeiro século, a igreja de Pedro, Paulo, Tiago e João, ela era cheia de defeitos. Ela era cheia de problemas também. Aqui está Paulo. Você vai dizer que Paulo não tinha capacidade espiritual de fazer uma avaliação dessa, que faltava sabedoria, que faltava discernimento, que faltava dons do Espírito, que faltava entendimento das Escrituras em Paulo, para que ele tivesse errado nesse diagnóstico? Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Eu pergunto para você, obreiro que me vê, que me assiste, será que você tem buscado os interesses de Cristo? Ou será que você está na obra de Deus por
interesses próprios, os quais são sujos, os quais são imundos, os quais são vergonhosos, e nem vale a pena aqui mencioná-los. Mas Paulo vai dizer, porque todos buscam o que é seu e não é o que de Cristo Jesus. Mas Timóteo era diferente. Mas bem sabeis qual a sua experiência, ele está falando de Timóteo, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Então, Paulo recomenda a Timóteo, ele diz, olha, eu estou recomendando, mas na verdade vocês sabem quem é Timóteo. Porque em Atos 16, na ocasião da fundação dessa igreja, do estabelecimento dessa igreja, a igreja de Filipos, nós vemos que Timóteo ele estava presente. E os filipenses tiveram a oportunidade de ver Timóteo cooperando com Paulo, servindo a Deus, servindo a Paulo e servindo a Paulo como um filho serve ao pai. Tudo nos leva a crer que Paulo não teve filhos e ele conheceu Timóteo ainda bem novinho, aproximadamente com 15, 16 anos, e é como se Timóteo fosse o filho do apóstolo, né? Era uma relação paternal, uma paternidade espiritual, e no trato, na admiração, no carinho, eles tinham essa relação de pai e filho. Era um homem em quem Paulo depositava confiança, em quem Paulo depositava esperança e que trazia alegria ao velho coração do apóstolo. Porque se em todos, significando na maioria, Paulo não via sinceridade, em Timóteo ele encontrava essa sinceridade que Deus espera encontrar em mim e você. Mas vamos ver aqui que Paulo era um obreiro resiliente, porque ele vai dizer no versículo 24, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Paulo está dizendo, olha, daqui a pouquinho Timóteo chega aí, e não vai demorar muito, eu também chegarei. Então com isso nós vemos que Paulo, ele expressa aqui novamente uma expectativa que ele vem expressando ao longo da carta, a de ser posto em liberdade. Ele está pronto para morrer. Ele sabe que ele já está entrando à sombra da morte. Ele sabe que ele já vem caminhando a passos largos em direção ao martírio, em direção ao patíbulo, mas ele entende, ele tem a percepção que algum tempo, que é pouco, mas algum tempo ainda lhe resta para realizar a obra do Senhor aqui nessa terra. Mas é interessante que Paulo vai dizer assim, ó, confio no Senhor. Ele já havia dito algo parecido no versículo 19, onde ele disse, espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo. Ou seja, ele tem dois planos mencionados aqui, enviar Timóteo e depois ele ir até os filipenses. Mas ele está dizendo o seguinte, esses planos só serão concretizados se for da vontade do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus abençoar esse meu projeto, esse meu plano, então Timóteo irá, então eu irei a vocês. Paulo ele tinha plena consciência da soberania de Deus, da soberania do Cristo de Deus. Ele sabia que o Senhor Jesus, ele é Senhor sobre o coração dos homens. Ele é Senhor sobre as circunstâncias. Ele é Senhor do amanhã. A ele pertence o amanhã. Ele está no controle de tudo e de todos. Por isso ele vai dizer, olha, se for da vontade do Senhor Jesus, Timóteo irá. Se for da vontade do Senhor Jesus, eu irei. Então, com Paulo não tem nada dessa conversa, desta balela, desta baboseira que nós ouvimos na boca de muitos. Olha, não, eu determino que vai ser assim, o meu amanhã será assim. Não, Paulo diz, olha, se Deus quiser, se Deus permitir,
Porque Paulo sabe que a palavra que traz à existência aquilo que não existe não é a sua palavra, mas é a palavra de Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem tem todo o poder no céu e na terra, que está no controle de tudo, quem está sentado no seu trono e faz tudo o que lhe apraz, é Cristo, é Deus e não nós. Então nós precisamos ter esta mesma atitude de Paulo, colocarmos os nossos planos e projetos em oração, na presença do Altíssimo, na presença de Deus. Tiago vai falar sobre isso, que é uma atitude pecaminosa nós planejarmos a nossa vida como se não tivesse um Deus lá em cima, no controle dela. Como se nós fôssemos o capitão da nossa embarcação, o Senhor dos mares, onde navegamos pelos mares desta vida, desta existência. Não, não. Quem está no controle exaustivo de nossas vidas é Deus. Seja na vida do crente, seja na vida do descrente, seja na vida do rico, seja na vida do pobre, seja na vida do feio, seja na vida do bonito, do judeu, do gentil, é Deus quem está no controle da vida de todos. Por isso Paulo diz, confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Mas por que Paulo era um obreiro resiliente? Por que Paulo ele era um obreiro persistente? Porque ele estava preso. E o que Paulo já tinha enfrentado até esta prisão? Paulo já tinha enfrentado naufrágios, Paulo já tinha enfrentado fome, frio, nudez, Paulo já tinha sido açoitado, Paulo já tinha sido apedrejado, Paulo já tinha recebido pauladas, Paulo já tinha sido jogado num abismo e dado como morto, etc, e etc. E agora ele está preso e velho. E ele vai ser posto em liberdade. E o que ele vai fazer? Ele vai chegar para Deus e vai falar assim, Deus, eu não quero mais, eu desisto, é muito sofrimento, eu vou parar por aqui. Não. O homem vai ser posto em liberdade e ele vai continuar fazendo a obra de Deus. Então é muita resiliência, é muita persistência, é muita perseverança num homem só. É muita graça de Deus na vida deste homem. Ele vai sair da cadeia e ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez, que é realizar com dedicação e amor e humildade a obra do Senhor. Ele vai continuar servindo ao seu mestre. Mas vejamos aqui, em último lugar, que Epafrodito significa o queridinho de Afrodite. Olha aí um nome bonito para você colocar no seu filho, no seu netinho, Epafrodito, o querido de Afrodite. Talvez Epafrodito viesse de uma família pagã, muito provavelmente, onde o pessoal ali era devoto, onde o pessoal ali cultuava a deusa do amor, a deusa grega Afrodite. Puseram esse nome no menino, Epafrodito, mas ele se converteu a Cristo, era um eleito de Deus, Deus o chamou. E ele conheceu o Deus verdadeiro. E Paulo vai dizer assim, julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Paulo está preso, ele depende da ajuda das pessoas para se manter na cadeia. O Estado, diferentemente dos dias de hoje, não bancava ali o preso. Ele dependia de receber comida, vestimenta, enfim, tudo que fosse necessário para sua subsistência de amigos e familiares. E a igreja de Filipos junta uma quantia em dinheiro, pega roupas, livros e outras coisas importantes e fala para Epafrodito, missionário dessa igreja, olha, vai lá até Roma
E ele viaja mais de 1.000 quilômetros de Filipos até Roma para levar os donativos dos filipenses para o apóstolo Paulo. E Paulo vai dizer aqui no capítulo 4, no versículo 18, ele diz: cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Então, quem levou a oferta dos filipenses para Paulo na cadeia foi Epafrodito. E aí Paulo vai dizer aqui, olha, Epafrodito, ele é meu irmão, meu cooperador e meu companheiro nos combates. Às vezes as pessoas poderiam ficar com dúvidas, será que Epafrodito ele serviu bem a Paulo? Será que Epafrodito ele foi um bom representante da igreja de Filipos junto ao apóstolo? E Paulo, que provavelmente entregou esta carta nas mãos de Epafrodito, e Epafrodito levou esta carta aos filipenses, Paulo trata também de fazer uma boa recomendação. Assim como ele fez de Timóteo, que logo estaria junto aos filipenses, ele fez uma boa recomendação aqui de Epafrodito, porque ele diz, ele é meu cooperador, ele trabalhou comigo, ele é companheiro de batalha, ele é companheiro de combate, ele lutou comigo e ele é meu irmão. Então nós vemos que na obra do Senhor há muito trabalho a ser feito, há muitas lutas a serem travadas, mas na obra de Deus há também irmandade. É necessário que entre nós, ministros, que haja irmandade. Nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos lutar juntos, mas nós precisamos trabalhar juntos e lutarmos juntos as pelejas de Cristo como irmãos, como filhos de Deus, como irmãos na fé, como herdeiros de Deus e co-herdeiros do Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Então, Epafrodito ficou algum tempo ali com Paulo, e aí a saudade bateu. Ele ficou com muita saudade dos irmãos na igreja de Filipos, e ele adoeceu. E nós vemos no versículo 30 que ele ficou bem doente. Na verdade, Paulo vai dizer no versículo 27, olha, e de fato esteve doente e quase à morte. No versículo 30, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então ele ficou doente, uma grave doença sobreveio sobre Epafrodito. E de algum modo os filipenses ficaram sabendo. E eles ficaram muito tristes, muito preocupados. Pensa a situação dos filipenses. Paulo, o fundador da igreja, estava preso. Epafrodito, missionário da igreja, enviado para socorrer o fundador, está quase morrendo. E aí, Epafrodito ficou angustiado. E Paulo diz assim, olha, muito angustiado. É a mesma angústia que Cristo sentiu lá no Getsêmani. Pelo menos é a mesma palavra no texto grego. Então, uma angústia profunda, o homem ficou perturbado, o homem ficou perplexo, o homem ficou angustiado. Não por estar doente, não por ver Paulo naquela situação, mas porque ele ficou sabendo que a igreja estava muito triste, muito preocupada em saber que ele estava doente e gravemente doente. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que Deus se apiedou dele. Diz assim, ó, mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então Deus teve misericórdia de Epafrodito e o curou. Não sabemos se essa cura foi uma cura sobrenatural, né? Ou se foi uma cura por meio de meios naturais, mas o Deus que cura por meio de um milagre é o mesmo Deus que cura através de um remédio. Deus está no controle de tudo. Então, uma pessoa que recebe uma cura através de uma oração, Deus me curou.
A pessoa que recebe uma cura através de um medicamento, ou seu próprio organismo reage, ela também tem que dizer, Deus me curou, porque Deus está no controle de tudo. Então, seja de uma forma, seja de outra, Paulo entendeu que aquilo ali foi a misericórdia do Senhor na vida de Epafrodito, que não permitiu ele descer à sepultura. Paulo diz, chegou bem próximo da morte. Né? Uma versão traduz o texto assim, as portas da morte. Se a gente fosse fazer uma versão no nosso linguajar aqui, seria, ficou com o pé na cova. O homem quase morreu, mas Deus se apiedou dele. Duas observações que eu quero fazer aqui. A primeira contra a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade por muito tempo pregou que quem ficava doente é porque havia cometido pecados pessoais. Não era nem decorrência ao pecado original, até porque muitos deles nem acreditam em pecado original, nem sabem o que é isso, mas pecados pessoais. Hoje alguns fazem um revisionismo, né, mas muitos deles ainda continuam dizendo que toda doença é demônio. Toda doença é fruto do pecado pessoal, é fruto de raiz de iniquidade. Se não é pecado pessoal seu, é porque alguém da sua família mistura com maldição hereditária e tome-lhe heresia. Mas o que vemos aqui? Esse homem ficou doente por causa de pecado. Que pecado Epafrodito cometeu? Epafrodito enfrentou uma viagem difícil, terrível. Ele vai junto de Paulo para servir Paulo, um homem que está preso, velho. Certamente privações e provações esse homem enfrentou. E ele fica doente. Por que ele ficou doente? Olha só, Paulo vai dizer, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então ele ficou doente no serviço a Deus, no serviço ao apóstolo. E Paulo vai dizer algo muito forte aqui, ó, não fazendo caso da vida. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que Epafrodito arriscou a vida dele. E essa palavra arriscar aqui, ela deriva dos jogos de azar. É como se Epafrodito estivesse jogando dados com a própria vida. E até no texto grego aqui há um jogo de palavras, porque esse arriscar a vida remete ao próprio nome de Epafrodito, que significa o querido de Afrodite, e Afrodite era a deusa do amor, e Afrodite também era a deusa dos jogos de azar. Uma pessoa quando ia lançar as sortes, um grego, ele clamava por Afrodite para que Afrodite abençoasse ali o jogo dele e ele tivesse sorte. Então Paulo está dizendo, olha, este rapaz aqui, Epafrodito, ele jogou com a vida dele. Ele não sabia se ele ficaria vivo. E ele arriscou a vida dele sem saber se viveria ou morreria para me servir. E ele ficou doente. E aí eu pergunto, cadê o pecado de Epafrodito aqui? Qual foi o pecado que ele cometeu? Nenhum. Então nós precisamos parar com essa bobagem. Se uma pessoa fica doente é porque ela cometeu pecado. Este homem adoeceu fazendo a obra de Deus. Nós não estamos imunes. Deus não nos coloca em redoma de vidro, em uma blindagem, uma estufa espiritual. Não. Muitas vezes o mal que assalta o ímpio também assalta e sobrevém na vida do justo. E a segunda observação que eu quero fazer aqui é em relação ao Evangelho da Cura Divina, que é um filho da teologia da prosperidade. Que no Evangelho da Cura Divina, muito bem disseminado aqui no Brasil a partir da década de 50 e que deu origem a diversas denominações, o pessoal entende que a cura ela deve ser reivindicada. A cura, ela deve ser exigida. Você tem o direito de chegar diante de Deus e falar assim, olha aqui, eu determino, eu exijo a minha cura. Porque Jesus lá na cruz, ele morreu por todas as suas enfermidades. Agora você simplesmente precisa tomar posse da sua cura. De modo que se você não é curado é porque está te faltando fé, meu irmão. Esse é o Evangelho da Cura Divina. Paulo não era do Evangelho da Cura Divina. E Paulo curou muito mais gente do que todos esses pilantras aí, que
usam de charlatanismo, que muitas vezes usam de meios vergonhosos para dizer que estão curando no nome do Senhor, que atormentam as pessoas dizendo: você não recebeu cura porque te falta fé. Não estou dizendo que em algum caso Deus não faça milagres por causa da falta de fé. Isso aconteceu em Nazaré. Lá é dito que Jesus não fez muita coisa porque faltava fé no povo. Agora, o que o Evangelho da Cura Divina diz é: se não foi curado é porque faltou fé. Nunca, nunca, nunca o propósito de Deus é manter a pessoa doente. Nunca Deus tem propósito numa doença. Isto é uma heresia, isto é errado. Porque nós vemos servos de Deus que enfrentaram enfermidades, que enfrentaram dificuldades e que Deus tinha um propósito nisso. Veja o espinho na carne de Paulo. Veja, por exemplo, Timóteo, que tinha frequente dores do estômago, problemas estomacais, e Paulo não falou que era falta de fé em Timóteo. Mandou ele tomar água com vinho, né, para aquilo ali amenizar os seus problemas. E aqui, por que Paulo não concordava com isso? Porque Paulo entendeu que a cura de Epafrodito foi fruto da misericórdia de Deus. Deus se apiedou dele, Epafrodito, e se apiedou de Paulo, porque se Epafrodito morre, Paulo ia ficar muito triste. E saber que Epafrodito morreu por causa dele, porque estava servindo a ele, e que esse serviço levou Epafrodito a passar provações e privações, dificuldades que ocasionaram a doença daquele rapaz. Então, para Paulo, quando alguém era curado, isso é misericórdia. Isto é a piedade, a compaixão de Deus. Então não tem nada disso de nós termos que exigir, determinar a nossa cura, dizer assim: olha, Deus, você tem a obrigação de me curar. Não. Se Deus cura, é por misericórdia dele. É por bondade, é por generosidade dele. Deus não nos deve nada. Por fim, Paulo vai dizer no versículo 29, recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo e tende-o em honra. Paulo está dizendo, olha, Epafrodito está chegando aí com esta carta, e eu quero que vocês recebam ele com toda alegria e que vocês honrem Epafrodito, porque ele merece ser honrado. Então, existem maus obreiros, mas existem também bons obreiros que são humildes, que são abnegados, que são resilientes, que são sinceros na obra de Deus, e esses devem ser reconhecidos pela igreja, identificados pela igreja e honrados. A palavra de Deus vai dizer em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18, que o presbítero que governa bem, e principalmente aquele que se afadiga, aquele que soa a camisa, soa a gravata, no ministério do ensino e da pregação, ele é merecedor de dupla honra. E eu pergunto a você, você tem honrado os bons obreiros do Senhor? Para os maus obreiros, sempre você tem uma palavra de crítica e um dedo acusatório. Não te recrimino. Maus obreiros devem ser de fato criticados. Mas em relação aos bons obreiros, você tem uma palavra amiga? Você está pronto a ajudá-los? Você tem honrado eles financeiramente, como a Escritura diz? Aquele que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Como é que você tem tratado os bons obreiros do Senhor? Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida.